Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chavecast. Eu sou a Tarsis, idealizadora do livro Mulheres que Realizam, e hoje eu estou com duas maravilhosas coautoras da terceira edição desse livro para conversar aqui um pouco com a gente. Seja muito bem-vinda, Juscelia. Obrigada. Boa Muito tarde. bem-vinda, Sheila. Ai, obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito gostoso, né, gente? Muito Chegamos em bom. Maringá, todas Maringá. Chegamos de De Maringá, Maringá. todas acomodadas, né? Vou começar então com a nossa primeira pergunta. Juscelia, para você, quem é a Juscelia além da sua profissão, além do seu trabalho? Conta pra gente. A Juscelia é filha amada de Deus, antes de qualquer coisa. Sou uma pessoa muito alegre e acho que apaixonada por autoconhecimento. Por conhecimento e por me conhecer, né? Eu acredito que a nossa identidade, ela revela muito sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente vai construir. E quando eu entendi isso, eu comecei a me descobrir como Juscelia, como pessoa, me descobrir como filha de Deus. E a partir desse processo do autoconhecimento, isso foi abrindo novas possibilidades da minha identidade, de quem eu sou, e daquilo que eu faço consequentemente. Que legal. E você, Sheila, quem é a Sheila além daquilo que você faz? Pois é, né? Nossa, que pergunta complexa, Né? né? Eu caprichei, né? Mas muito, Começou já. né? Bom, quem é Sheila, além da profissional? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, teimosa comigo mesma, sabe? Uma pessoa que gosta de conhecer tudo o tempo inteiro. Uma das coisas que eu fico pensando, falei, gente, eu vou morrer e não vou ter absorvido ou conhecido tudo que eu gostaria de conhecer. Então, causa um pouco de ansiedade e tal. Mas eu acho que, assim, buscar desafios, estar sempre próximo de quem me fortalece, Deus, meus pais, minha família, meu filho, meu esposo. Então, também é importante para mim, assim como toda essa absorção de conhecimento. Eu sou uma pessoa que adoro viajar, conhecer lugares, conhecer cultura, conhecer culinária. Então, também gosto bastante. Só que eu sou bem workaholic, sabe? Então, às vezes eu tenho que me pegar e falar, Sheila, olha isso. Quanto tempo faz que você não passeia, que você não se dedica esse tempo? Então, eu também preciso. Eu acho que é por isso que de manhã eu sou uma pessoa que gosto muito de estar comigo mesma. Os primeiros 40 minutos do dia, eu sou aquela pessoa que sou mais introspectiva, gosto de pensar, gosto de planejar meu dia, gosto de refletir sobre o que aconteceu um dia anterior, como que eu quero conduzir meu dia. E aí é nesse momento de reflexão que eu começo a me questionar, o que que eu estou fazendo? Olha, Sheila, você está saindo um pouco do caminho aí, ó, muito trabalho, muito isso, muito aquilo. Então eu sou mais ou menos essa pessoa complexa, cheia de de coisas e ao mesmo tempo simples, e porque eu gosto das coisas simples, gosto das coisas assim caseiras, gosto muito de estar com quem me faz bem. É legal a gente reconhecer tudo isso, né? A Ju, eu tenho acompanhado o movimento intenso, Ju. Você tá numa jornada de autoconhecimento Sim. fortíssima. Eu te vejo em todos os cantos, em todos os lugares. Aconteceu algo na sua vida? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã para a Fran e vou perguntar para você também. Teve algum acontecimento, um fato na tua vida, um plim que te fez decidir, né, investir tanto da tua vida, do teu tempo nessa jornada de autoconhecimento? Eu acho que um momento específico, uma situação, não. Mas eu acredito que é um processo. Acho que eu fui tendo consciência do quanto eu precisava de cura. Realmente de cura, quando eu digo cura, é no sentido de identidade, de entender quem eu era. Eu acho que a vida nos traz tantas situações que a gente se perde um pouco daquilo que a gente foi criado para ser. Olha E que aí, lindo. a gente, os traumas, as situações, os desencontros da vida nos colocam às vezes nessas condições que a gente esquece aquilo que nós fomos criados para ser. E a gente só descobre isso primeiramente em Deus, né? Não tem outro lugar. Ele criou cada uma de nós, ele criou a nossa identidade, ele sabe os detalhes de cada uma de Sim. nós, a particularidade de cada uma. E eu me encontrei em um momento em que eu fazia muitas coisas, mas às vezes eu não estava realizada nelas. E aí eu fazia, mas na verdade eu fazia para agradar o outro e não a mim mesma. E aí quando eu me entendi nesse momento, eu falei, opa, peraí, existe algo de errado. Às vezes eu estou produzindo muito, produzindo,
e me tornando alguém que as pessoas olham e falam, nossa, que lindo, você faz isso, você faz aquilo, mas na verdade dentro tinha um vazio. E aí eu falei, preciso recalcular essa rota, preciso encontrar aquilo que me move, preciso encontrar a minha identidade, entender isso de novo. E aí foi nesse processo que eu comecei a buscar o autoconhecimento. Né? Parei para entender quem de fato eu sou, qual é a minha identidade, aquilo que me move, aquilo que eu gosto de fazer, porque às vezes eu fazia muitas coisas que eu não gostava para agradar o outro, né? Para dizer, para ser aceita. E aí isso não nos preenche. E aí eu parei para recalcular toda essa rota, e aí nesse momento eu falei, não, eu preciso ir de cabeça nisso, preciso ser intensa. E aí eu tenho participado de vários movimentos, vários eventos, tenho buscado esse autoconhecimento e tenho entendido quem de fato eu sou. E aí eu entendi que muitas coisas, né, eu realmente não fazia por mim mesma, né? Eu era mais para agradar, para ser aceita, para dizer que eu era alguma coisa, e na verdade nós não somos o que nós fazemos, né? Deus nos criou individualmente, particularmente com uma identidade nossa e não depende do que a gente faz. Depende de quem nós somos, né? E aí é nesse processo que eu tenho me encontrado. Confesso que ainda quando eu fui convidada para escrever o livro, né, eu pensei, mas eu não estou pronta ainda, né? A gente tem muito disso, de pensar que não está pronto, mas na verdade, aquilo que a gente está vivendo, o nosso processo, na nossa dor, às vezes vai surgir o maior milagre, né? Vai surgir a maior bênção. E quando a gente compartilha o que a gente está vivendo, a gente abençoa pessoas. Então, todos nós estamos num processo, né? Ninguém está perfeito. E é uma caminhada de autoconhecimento. Eu acredito muito nisso que você falou da dor. É a nossa dor que vai trazer, que vai inspirar mais, Sim. que vai fortalecer mais. Muito lindo. Porque às vezes a gente olha pro outro e pensa, nossa, tá tão lindo, tá tão perfeito. As redes sociais mostram isso às vezes, né? Mas na verdade todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma ferida, todo mundo tem algo que precisa ser curado. E às vezes as pessoas não param para dar atenção a isso, né? E vivem carregando um fardo, um peso que não é nosso, né? A gente foi criado para viver de forma livre, leve, tranquila. E às vezes a gente não vive por isso, né? Porque não tá plenamente, não está vivendo a plenitude. Maravilhoso. Sheila, quando você está nesse momento lá no início do seu dia, né? De paz, de você com você mesmo, entendendo o ontem, planejando o hoje, e você se depara com esses desafios, né, que a Ju trouxe. Como é que você enfrenta isso? Como é que é para você? É com paz, é com essa leveza, é com autocobrança? Como é que é isso para você, Sheila? Olha, já foi com autocobrança, sabe? No começo ali, vamos dizer, antes da maternidade, que era aquela vida acelerada e tal, eu me cobrava muito, eu me exigia muito, eu achava que tudo tinha que ser perfeito, que eu tinha que fazer as coisas de forma perfeita, que tinha que tudo dar certo. E aí, quando você vê um atropelo que acontece na sua vida, e eu vou dizer para você que a maternidade ela foi o meu maior presente, só que ele também aconteceu num momento super conturbado e tal, e sem planejamento, então assim, não pensava só no hoje, falava: "Não, daqui e vai demorar, e vai acontecer só daqui para frente", daí meu filho nasceu prematuro, numa situação que eu não deixei nada arrumado nem organizado, então minha vida virou um caos. E aí eu parei, pensei e falei: "Gente, a gente realmente aprende as coisas quando a gente erra e quando a gente passa por obstáculos e por situações adversas. A gente não aprende quando a gente acerta. Falei, então são essas coisas que a gente tem que absorver. Fala, poxa, um erro aconteceu, disso me trouxe uma experiência de vida, me trouxe uma vivência que eu posso transmitir para outras pessoas, só não vou errar de novo da mesma forma. Vamos cometer erros novos. Mas foi entendendo a evolução da minha vida que foi fazendo com que eu me cobrasse menos, com que eu entendesse que as coisas têm que ser mais leves, que eu entendesse que qualquer desafio que eu passava era para o meu crescimento e que eu devia compartilhar isso com pessoas, principalmente com mulheres que com certeza estavam passando pelo mesmo momento que eu. E aí eu falei, poxa, tem que ser leve, as coisas têm que ser leve, a gente tem que, né, tem tantas pessoas que têm tantos problemas maiores do que o meu, como que eu vou carregar um problema tão pequeno e transformar aquilo num mundo? Não, tem que ser com leveza, tem que ser com planejamento, com foco, com disciplina. E foi aí uma virada de chave que aconteceu na minha vida pessoal e que mudou completamente tanto a forma de eu enxergar as relações, como eu também trabalhar o meu profissional. E foi realizador, porque depois disso houve um crescimento tão profundo em mim como pessoa e depois refletindo no meu profissional, que eu falei: "Poxa,
às vezes, a gente cresce no caos, né? Uhum. Tem uma frase que ela diz o seguinte: você nunca erra. Ou você acerta ou você aprende. Né? Não existe o erro. Porque trazer aprendizados e, claro, aperfeiçoar, melhorar, mudar, resolver muita coisa que precisa ser resolvida, né? É, Também faz parte desse processo, né? exatamente. Daí esse momento de manhã eu penso, poxa, o que foi que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Será que o que eu fiz surtiu o resultado X porque eu não refleti, porque eu não pensei, porque... E aí foi quando eu comecei também a pensar que eu precisava muito estudar pessoas. E aí eu fui estudar pessoas, fui fazer um MBA, entender sobre pessoas, sobre comportamento, sobre perfis, porque às vezes a gente espera que as pessoas tenham o mesmo comportamento ou elas reajam da mesma forma que a gente, Ô, não Sheila, é? e nós acabamos de passar por isso, né? A Sheila, ela é vice-presidente da OAB Maringá e nós temos um projeto lindo junto que se chama ELMA, Escola de Liderança de Mulheres Advogadas, que foi idealizado pela Sheila e com a força, né, que ela tem dentro da OAB Maringá, ela trouxe esse projeto que já está se multiplicando. Gente, em poucos meses, não pude participar da reunião na terça, mas em poucos meses, várias subseções das OABs lá do Paraná já estão querendo multiplicar esse projeto. Como é que é isso, Sheila? Primeiro você chegar como vice-presidente da OAB, que é, sim, vou afirmar, num mundo, assim, masculino, predominantemente masculino, e você trazer essa leveza, essa delicadeza, essa feminilidade para esse ambiente. E aí a gente entendeu a sede das mulheres advogadas nessa reprodução drástica que foi o Elma. Conta pra gente um pouquinho disso tudo aí. Bom, eu acho que assim, a Elma, a sementinha da Elma nasceu há uns anos atrás. De eu entender o quanto eu passei de dificuldades, e a gente como mulher, muitas vezes a gente passa dificuldades sozinha. E liderança, desenvolvimento pessoal, todas essas coisas, elas ficam muito mais leves quando a gente consegue dar a mão para as mulheres e a gente caminhar juntas. E eu falei, poxa, isso ainda está solitário, não é? Afinal de contas, olha, nós mulheres, e foi o que você falou, Ju, a gente só vai dar um passo à frente ou abrir uma porta se a gente acha que a gente está pronta para aquilo. E não pode ser assim. A gente tem é que ir e no Não, a gente meio do nunca vai, caminho né? a gente Nunca vai vai. aprendendo, não é? Mas a gente vai aprendendo, e se a gente está junto com outras mulheres, a gente aprende mais rápido, a gente erra menos, uma erra e a outra aprende, daí a outra erra, a outra aprende e a gente vai indo. E aí eu falei, eu acho que falta isso. A gente ouve assim, ai, porque não existem mulheres ocupando cargos de liderança, não existe. Então vamos construir, e se nós precisamos nos sentir prontas, ou pelo menos dar o primeiro passo nos sentindo preparadas, vai ser a Elma quem vai fazer isso. E aí, quando veio o convite do Pedro de uma forma muito inesperada para estar com ele na vice-presidência da OAB de Maringá, eu falei, poxa, agora está na hora de pegar essa sementinha que eu tinha pensado que talvez como Sheila, como advogada ou como gestora, conseguiria trazer 2, 5, 10 mulheres e com a força da OAB a gente vai conseguir trazer 100, 500, 1000. Eu falei, vamos levar o propósito da Elma para um patamar que eu nem imaginava. E aí foi quando eu sentei com o Pedro, conversamos com as outras pessoas da diretoria, falei, gente, a Elma é um movimento, ela não é um projeto, ela não é um ciclo de palestra, não, ela é um movimento. E nós vamos fazer esse movimento nos próximos 3 anos e, se Deus quiser, esse movimento vai continuar reverberando em outras gestões, porque eu quero realmente trazer as mulheres para um conhecimento que eu tive que fazer sozinha, que eu tive muitas vezes que investir dinheiro pesado e ir fora de Maringá para poder adquirir esse conhecimento, e eu quero tornar acessível para essas mulheres, só que eu quero ao mesmo tempo que seja uma comunidade onde a gente possa se apoiar e a gente possa trazer juntas a semente disso. Então, a Elma para mim é uma coisa que só de eu falar eu já fico emocionada, Uhum. só de ouvir cada mulher que chega e fala, olha, você não sabe o quanto tá me transformando esses poucos meses de estar junto nesse projeto. E é isso que faz a gente querer crescer com as mulheres junto. Então, assim, é um propósito, e quando o propósito ele acontece,
ele transforma. E aí ele vai transformando, está transformando a minha vida, eu tenho certeza que está transformando a vida de Sim. vocês, coordenadoras, porque a Tarsis é uma das coordenadoras da Elma e eu fiquei extremamente feliz quando você aceitou esse convite de estar comigo, porque são mulheres como você que precisamos lá dentro da UAB para a gente movimentar outras tantas que nós temos lá, É isso, né? Aproveitar essas oportunidades que a né? gente tem para fortalecer e expandir, né? É. Ô, Ju, nesse processo de escrita do seu capítulo, como é que foi para você? Você em algum momento encontrou ali uma coisa inédita para você? Ou você já tinha muita clareza dessa sua jornada que você teve? Como é que foi esse processo de escrita? Não, não tinha muita clareza. Na verdade, quando você me convidou, eu pensei, escrever? Não, tipo, será que eu vou conseguir escrever um capítulo, né? Mas eu aceitei, né? E eu penso assim, que nenhuma oportunidade aparece por acaso. Sempre existe algo e um propósito naquilo. O que de fato importa é se a gente está pronto ou não e se a gente vai ter coragem de aceitar ou não. Então eu aceitei e assim, foi um desafio. Na hora que eu sentei assim na frente do computador, eu falei, cara, o que eu vou escrever aqui? E aí, assim, na minha mente foram passando algumas coisas. Daí eu falei, não, eu vou escrever sobre empreender, sobre vida profissional, sobre várias coisas. E aí eu lembro que na minha cabeça eu ia fazendo um roteiro, assim, do que eu ia escrever. Não, vou falar sobre isso, sobre aquilo, né? Só que parece que a todo tempo eu sentia assim, não é isso que eu quero que esteja ali, sabe? E aí, quando eu fui escrever, mesmo de fato, que nasceu assim, né? De fato, foi no final de semana antes da entrega, que aí eu sentei e falei assim, tá, Deus, e aí, o que o senhor quer que eu escreva aqui? Porque eu também não quero escrever uma coisa vazia ou para dizer que Uhum. eu escrevi algo e só. E aí eu senti assim muita clareza fale sobre você, sobre o que você viveu e sobre o processo que você tem vivido. E aí foi leve escrever, porque até então eu ficava digitando e nada parece que fazia muito sentido, sabe? Era tudo muito desconexo. E aí eu falei, não, eu acho que é isso. Então, assim, foi uma jornada, não posso dizer que foi simples, porque quando você vai falar a gente vai falar da gente, é difícil, né? Você se abrir, como que eu falo isso, como que eu coloco, enfim. Então, foi um processo, assim, um pouco doloroso, no sentido de reviver algumas coisas para escrever, mas, por outro lado, foi libertador, porque quando você se cura, você cura outras pessoas. E eu tenho certeza que o que eu escrevi ali, não por mim mesma, mas através de algo simples da minha vida, de que todo mundo vive, de uma dor que todo mundo passa, Uhum. de coisas do dia a dia, podem alcançar mulheres que vão dizer, nossa, cara, é isso que eu precisava. Eu precisava ouvir isso para que a minha vida caminhasse para outro rumo. Porque existem muitas pessoas que estão sem propósito, sem direção, sem um rumo na vida. E às vezes estão vivendo, ou melhor, estão sobrevivendo. E a gente não precisa sobreviver. A gente precisa viver com qualidade, com disciplina, com ousadia, com coragem. Então, assim, foi um processo desafiador nesse sentido. Porque eu tive que rever muitas coisas, pensar como escrever, o que falar, né? Enfim, e ao mesmo tempo me curando ali, né? Me curando nesse sentido. Mas foi muito prazeroso mesmo, porque é o que eu disse, né? Isso traz. Quando você pode transbordar isso na vida de alguém, é muito bom, né? Sim. Quando você pode transbordar do que você está vivendo, é muito incrível. Então foi muito prazeroso. Foi leve, né? No início foi difícil, mas depois foi leve. Essa questão do desafio, né, de enfrentar e tudo mais, é muita vulnerabilidade também, né? Sim. E eu passei nos processos de escrita, eu passei por isso. Será que eu conto isso? Será que eu A falo gente pensa, aquilo? mas o que vão pensar se eu contar isso? Gente, não, como se fosse algo, como se fosse um crime, né? Como se fosse um crime, mas é bem isso que você falou, de tipo assim, outras pessoas com certeza estão passando ou já viveram isso, Sim. e eu enfrentei de uma maneira, outra pessoa vai enfrentar de outra, e os feedbacks que eu recebo de todos os capítulos, desde o primeiro livro, são sempre, nossa, eu me vi naquela história, nossa, eu me vi naquela Legal. história. Então essa coragem também traz isso, né, É que pessoas de se separar. conectam com pessoas. Quando você Pessoas se conta conectam com uma pessoas. experiência própria, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu passo por isso, né? Faz sentido, se torna palpável, real. E
às vezes a gente tem muito disso, né? De o que vão pensar de mim se eu contar isso? Será que vão achar que eu... Nossa, E eu... não Só que precisa. no podcast, eu nem sei quantas vezes. Depois, quando a gente for assistir o de todas, a gente vai ver. Mas eu ouvi isso várias outras vezes. O que vão pensar? A Fran que falou isso também, do medo, né? De você... Que Sim. loucura isso, né? Mas, na verdade, não importa o que vão pensar. É a gente que tem que estar tranquilo Sim. quanto o que nós somos, o que nós carregamos, né? A gente não precisa agradar o outro. A gente pode, claro, né? Agradar de uma certa forma, mas no fim das contas, o que importa somos nós mesmos e Deus, né? Se a gente agradar Ele, o resto tá tudo em paz. Muito lindo. E você, Sheila, como é que foi essa jornada de escrever? Você encontrou desafios? Foi tranquilo? Ai, tranquilo nunca é, né? Não? Primeiro porque assim, eu falava assim, poxa, mas o que que eu vou escrever? E eu fiquei pensando, falei, gente, mas minha vida é tão simples. O que Né? que eu posso, o Olha. que que tem de destaque que eu possa trazer como é, ensinamento, aprendizado, reflexão para outras mulheres? E aí eu falei, tá, mas então quem é Sheila? Quem é essa pessoa que está aqui hoje? E aí foi um momento de reflexão mais profunda do que as minhas reflexões matinais. Eu falei, quem é Sheila? Por que que a Sheila é isso que ela está hoje? E aí eu comecei a falar assim, isso é base de muitos anos atrás. E aí eu comecei a fazer um retrocesso da minha carreira, muito além da maternidade, que foi onde eu falei para vocês que houve um caos total na minha vida e uma marca dali para frente. E aí eu fui puxando na infância. Eu falei assim, não, quem eu sou hoje começou ali na infância. Pro bem ou pro mal aconteceu. E aí eu falei, tá, quem é essa Sheila? Falei, é aquela menina. E aí fui puxando o meu pai, o que meu pai me trouxe, sabe? De ser uma pessoa sonhadora, uma pessoa que sonha grande, mas que não sabe planejar e executar. E minha mãe, uma mulher assim, mais séria, mas que tem um. Ela é de ação. Então, assim, me traga isso e deixa na minha mão que eu vou fazer. Eu falei, gente, essa é a base do que eu tenho. Planejamento e ação. Eu puxei um pouco dos dois e lembrei também das responsabilidades de quando era criança. Eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo durante muitos anos, depois que eu mudei para Maringá, no Paraná. E a gente passou por momentos, meu pai já faliu e ganhou dinheiro, faliu, ganhou dinheiro muitas vezes. E nesse momento ali de uns 7 anos de idade, foi uma época que meu pai despencou. E a gente mudou para um bairro um pouco mais longe da escola. E eu, com 7 anos, minha mãe falou assim, Sheila, eu vou precisar que você leve suas irmãs para a escola todos os dias, vá junto, e eu não tenho como ir com vocês. Né, até pela questão de passagem e tal, e eu tinha 7 anos, peguei na mão de uma irmã de 4, uma de irmã de 3, e no metrô todo dia indo. Eu falei, gente, aquilo me deu uma responsabilidade, um medo, mas eu não podia falar para minha mãe que era um medo, porque minha mãe me deu uma responsabilidade, eu falei, eu tenho que cumprir. E aí eu ia com as minhas irmãs e aquele medo de uma cair, de uma botar o pé no buraco do metrô, de cair na escada e tal. Eu falei, gente, olha a responsabilidade. E aí eu me entendi por que eu era tão responsável, sempre fui desde muito cedo, e por que eu me cobrava muito, e por que eu tinha um pouco de medo, de receio de falar das inseguranças que eu tinha. E aí eu comecei a falar, essa pessoa foi aquela pessoa que depois, com os desafios da vida, foi enxergando as coisas de uma forma mais simples e não me pegando muito nos medos e nas coisas que a vida mostravam, porque eu já tinha esse sentimento, essa coisa. Eu falei, então, eu sou uma mulher que tenho. Uma mulher que realiza. Exatamente. Falei, não, então eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, porque talvez realmente inspire outras mulheres ou faça com que elas entendam que elas podem seguir em frente, que elas podem, por mais que a gente às vezes tenha passado alguma coisa na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, que a gente pode seguir, pode mudar e pode transformar a vida de outras, estando todas juntas. A gente diminui muito Né? a nossa história, né? Você vê que Por que a gente loucura, faz isso? Ju. É verdade isso. E eu falo por mim. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Quando eu fui lançar o primeiro livro, vocês não têm noção do desafio que foi falar, vou organizar um livro com 20 mulheres. E hoje, agora no terceiro, todo mundo, que incrível. Mas a ousadia, a coragem que foi lançar o primeiro. Comentei sobre isso, as coisas que eu ouvi de pessoas que almoçavam na minha casa, que almoçavam na casa delas, assim, foi muito forte, entendeu? E aí vem o porquê. O porquê
que eu startei esse projeto? Da onde Uhum. veio? E isso estava muito forte em mim. E isso não me fez desistir. Mas eu quero fazer um comentário, Sheila, que hoje a neurociência explica, hoje tudo se explica que o que nós somos hoje é fruto do que nós vimos, ouvimos e sentimos, especialmente na nossa infância. E aí você trouxe um fato que para você te trouxe muita força, né, para você encarar o resto da sua Sim. vida, porém, medos e Sim. calar para algumas coisas e tudo mais, né? Ju, eu tenho certeza que nessa sua incrível jornada que você está vivendo, você também identificou, assim como eu, na minha infância, né? Muitas histórias e tal. Como é que foi para você encarar isso, viver isso, entender que muitas coisas a gente precisa ressignificar, muitas coisas a gente precisa perdoar? Sim. Como é que foi para você isso? Olha, é um desafio, realmente, né? A gente ser humilde e corajoso no sentido de olhar para trás e falar: não, eu vou ter humildade, eu vou ter verdade para encarar isso aqui. Uma das experiências que eu vivi assim, muito forte foi a questão em casa, por exemplo, com os meus irmãos. Tenho 2 irmãos mais velhos e ali, assim, no dia a dia, né, sempre rola aquelas brincadeiras de irmão, do tipo: ah, você foi achada na lata do lixo. Ah, você é do contra, tipo, seu pensamento é diferente. E eu lembro que tinha muito isso em casa, Uhum. principalmente pela questão de diferença de idade, né? Nós temos uma diferença de 5 anos. E os meus irmãos, eles têm diferença de 1 ano entre eles. Então, assim, eu era uma criança e para eles já eram adolescentes. Então, assim, é vamos dizer assim, um movimento diferente, né? De idade e tudo mais. E aí eu lembro que isso era muito forte em casa, assim, nesse sentido de você é diferente, você é do contra, você. E isso foi, para a criança, gera um sentimento de rejeição, né, de inferioridade, do tipo, não, eu não sou aceita, mas se eu não sou aceita na minha casa, aonde que eu vou ser, né? A gente começa a pensar sobre isso. Então, quando eu tive consciência disso, e dos problemas que isso me causava, aí eu tive que fazer um caminho de volta. De ir lá na minha infância, entender o porquê isso aconteceu, né? Entender o que isso me gerou. E aí gerou o quê? Rejeição, inferioridade, sentimento de não sou capaz, não vou conseguir, não, né, não vai dar certo para mim. E esses tipos de sentimento. E aí eu tive que realmente curar isso e criar uma outra forma de entender esses movimentos e não aceitar essa condição, porque não foi a condição de que Deus me criou, né? Ele não me criou dizendo você não é aceita, você não é capaz, você não pode. Fui eu que coloquei isso na minha mente e deixei que isso tomasse um espaço maior do que deveria. E aí eu tive que refazer a rota, pedir perdão, né? Reconhecer que eles não fizeram isso por mal, pelo contrário, eles me amam, né? Os meus pais me amam e eu tenho uma família incrível, assim, né? Todo mundo que me conhece, está no dia a dia, fala, nossa, sua família é incrível. E realmente é. Só que a grande questão é que no dia a dia a gente se perde nesse processo e às vezes entram situações na nossa vida e traumas. E eu falo assim que, cara, os nossos pais nos deram o melhor que eles O poderiam melhor. nos dar. Sim, com E com as certeza. melhores intenções. E se algo falhou, não foi por mal. Então, assim, a gente tem que reconhecer isso com humildade e reconhecer que eles também são vítimas de outras vítimas. Se eles fizeram algo com nós que nos feriu, que nos magoou, é porque às vezes também eles tiveram pais que magoaram eles. Enfim, isso é um Sim. processo. E aí, quando a gente quebra isso em nós e entende que nós não somos o que nos disseram, ou nós não somos aquilo que colocaram em nós, e a gente faz esse ajuste, a gente entende que sim, nós somos capazes, nós conseguimos, nós somos aceitos. E se não somos aceitos em um meio, tá tudo bem, né? E o importante é a gente se sentir aceito com nós mesmos, nos sentir bem com nós mesmos, sabermos a nossa identidade. É isso que importa, no fim das contas. Então, assim, foi um processo, tiveram várias situações desse tipo que eu me lembro, sabe? Que eu olho e falo, nossa, essa situação aqui me gerou aquilo. Mas a grande questão é ter a consciência, né? Isso faz total diferença, porque hoje eu não olho isso com dor. Pelo contrário, eu olho isso como algo de aprendizado, porque foram as dificuldades que nos fizeram chegar até onde nós chegamos. Se a gente não tivesse passado pelas Sim. dificuldades, certamente nós não seríamos quem nós somos. Então, isso é incrível, né? Olhar para trás e falar assim, que bom que eu passei por tudo isso, que bom que eu aprendi com isso, que bom que eu me transformei com isso, que bom que eu me tornei uma pessoa melhor. Isso não tem preço, né? Não E tem preço. Tarsis, olha, vou dizer uma coisa para você. O que a Ju falou é muito importante, sabe? Porque às vezes alguém da família, pode ser pai, mãe, irmão, principalmente quando ainda é novo, às vezes eles falam coisas pra gente, sentenciam de uma forma que a gente leva isso e isso acaba causando
traumas na vida Sim. adulta, não é? Isso é uma das coisas que eu penso muito quando eu falo com meu filho, sabe? De não falar pra ele, olha, Antônio, você é isso, você é preguiçoso, você é, sei lá, você é distraído, você é desastrado, porque isso vai fazendo com que as pessoas vão absorvendo isso como características, como né, defeitos, e isso causa depois nela, na fase adulta, traumas, travas, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala para alguém alguma coisa. Você tem que falar assim, olha, você está fazendo isso, você está, mas não você é. Isso não Porque te define, né? Isso não te exatamente, define. olha que sensacional o que você disse, realmente isso é muito importante. Ô Sheila, e na tua vida, como é que foi ressignificar tudo isso que você entendeu, que você viveu? Como é que foi pra você? Bom, para mim, depois que eu comecei a entender toda essa dinâmica de infância, das coisas que foram acontecendo, eh, eu só percebi isso depois que eu comecei a me desafiar e trazer, às vezes, alguma coisa que alguém falava para mim como um desafio pessoal para eu mudar meu destino, para eu mudar minha trajetória. E uma das coisas que aconteceu também muito marcante na minha vida foi quando eu resolvi ouvir meu pai, porque a faculdade de direito não era algo que eu falava assim: "Nossa, eu tenho o dom e eu vou fazer, sempre quis ser advogada", coisa assim, não era assim não. Eu fiz teste vocacional no terceiro ano, gente, o primeiro foi para áreas biológicas, o segundo foi para áreas artísticas, o Nossa. terceiro é que foi mais ou menos conduzido ali para o direito. Eu falei: "Então tá, meu pai tá falando para eu fazer direito, ele disse que é uma faculdade que eu levo para a vida, se eu não for trabalhar depois, pelo menos alguma coisa eu vou levar para a vida". E foi assim que eu entrei no direito. Mas quando eu entrei no direito, talvez pelo fato de eu ter sido uma criança muito introspectiva, gente, eu era extremamente tímida, eu não abria a boca, Olha Tarsis, eu não só. falava nada com ninguém. Imagina que eu ia falar, que eu falaria para uma multidão hoje, quando Aham. dou uma palestra, coisa assim. Não, eu era muito introspectiva, era muito calada, muito fechada no meu mundo e tal. Era muito de observar. Então, a pessoa que observa, ela fica mais calada e tal. E aí, meu tio olhou para mim e falou assim: por que você vai gastar o dinheiro que seu pai não tem numa faculdade que não é para você? Você não tem boca para nada, como é que você vai Nossa. ser advogada, né? Aí eu ouvi aquilo e falei: poxa vida, né? Quem disse que eu não posso ser o que eu quero? E foi isso que me fez, eu acho que foi o estalo maior da minha vida, assim, foi nesse momento. Eu falei: não, eu posso. E durante a faculdade de direito foi um trabalho muito interno, sabe, de mudar isso, falar assim: "Não, se eu quero, eu vou conseguir fazer". Porque o meu propósito, quando eu vi a faculdade de direito acontecendo, foi falar assim: "Eu estou aqui porque eu quero transformar vidas, porque eu quero que o meu trabalho como advogada vá mudar a vida das pessoas". Por isso que eu fui para o direito social, fui para o direito previdenciário, para mudar a vida das pessoas. Eu falei: "Eu não preciso gritar, eu não preciso chegar num local e ser a atração ou ser a pessoa que chama atenção. Eu posso falar com postura, eu preciso estudar muito, porque eu tenho que abrir a minha boca quando eu for abrir e saber o que eu estou falando, fazer a diferença no que eu estou falando", e foi assim que eu fui trabalhando. Mas, gente, isso daqui é trabalho que não é, né, não é do dia para a noite que você acorda falando: "Eu sou a poderosa, eu vou fazer acontecer", não. Foi um trabalho ali de 5 anos me desenvolvendo, pensando e avaliando e falando: "Não, isso daqui te deixa fora da zona de conforto? Vai fazer sim". Vai fazer. A professora falou: quem quer fazer o júri simulado, você vai se oferecer sim, depois você pensa como é que você vai fazer". E é assim que foi indo, sabe, Tarsis. A faculdade de direito foi uma escola de vida para mim, porque foi difícil, foi desafiador. Eu fui cada passo, cada conquista para mim foi difícil, até que eu me descobri como advogada, diferente do que eu era lá quando eu entrei estudante de direito. É uma jornada, igual você tá falando, né? Uma jornada, mas uma jornada que vale a pena, né? A Claro, gente olha pra trás e fala assim, uau, é. que legal, né? Aí você descobre o seu propósito de vida, Não não é? é? E com relação a esse negócio desse propósito de vida, como é que vocês enfrentam isso? Porque de um tempo pra cá, começaram a falar muito, né? Então, legal que você encontrou o teu propósito de vida dentro da tua profissão. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Eu também venho de uma jornada familiar, contador. Minha mãe é contadora, meu pai é advogado.
Então eu venho de uma jornada familiar que me empurrou na parte profissional, mas não foi na minha. Eu falo que o Clube Saber Mulher, Mulheres que Realizam, foi um presente que Deus me deu. E eu falo desse jeito mesmo. Assim, Deus me deu a oportunidade de não ir pro caixão sem cumprir com o meu propósito de vida. Olha que loucura Sim. isso, né? Então eu tive essa oportunidade. Quantas pessoas estão assistindo a gente, né? E que também, muitas vezes, ou fizeram a faculdade que teve oportunidade, tem isso também, ou fizeram a faculdade que o pai, a mãe, sei lá quem, alguém da família sugeriu, e acabou, né, seguindo isso. Como é que é pra você, Ju, essa questão de propósito de vida? Como é que você entende tudo isso? Porque se fala tanto em propósito, mas como é que você enfrenta e como é que você encara isso? Eu acredito que, às vezes, a forma como as pessoas colocam é um pouco pesada, às vezes. Porque parece assim, se você não achar esse propósito na sua profissão, você está fora, está errada. E isso se Né? torna um peso. Por exemplo, eu não encontrei esse propósito na minha profissão. Hoje eu tenho uma loja de decoração de festas. Eu amo isso e faço com o maior prazer. Assim, é algo que eu escolhi por prazer mesmo. Né? Eu trabalhava CLT, trabalho ainda nesse lugar, estou num processo de sair, né? Mas já tenho a empresa funcionando e trabalhava ali, mas nunca me sentindo assim plenamente realizada, enfim, né? E aí quando eu decidi abrir o meu negócio, né? E aí eu falei, não, eu quero algo que faça sentido pro que eu gosto. Não é o meu propósito. Dizer assim, nossa, isso tem a ver com o meu propósito. Não. Isso, na verdade, constrói o que eu vou viver lá na frente. Por quê? Porque eu imaginei um negócio em que eu posso trabalhar meio período, que quando eu tiver os meus filhos eu posso ter meio período para estar com eles, no meio período que eles estiverem na escola eu posso estar trabalhando. Então, assim, eu elaborei na minha cabeça um negócio que eu consiga ter uma qualidade de vida, mas consiga ser bem-sucedida. E, ok. Mas o propósito não está, acho que, ligado diretamente a esse negócio. Lógico que no dia a dia a gente acaba plantando alguma semente relacionada a isso. Mas eu acredito que o nosso propósito está muito mais ligado à autorrealização no sentido de o propósito de cada um está dentro de cada um. É aquilo que o que tem dentro de você, que pulsa o teu coração em ajudar, em servir, e que torna a vida de alguém melhor, né? Então, assim, às vezes a gente não precisa se apegar, na minha opinião, tanto à profissão, se eu não tiver numa profissão que execute o meu propósito, mas a gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode fazer um livro, a gente pode abençoar outras pessoas de outra forma, e o meu propósito em específico está mais relacionado em ajudar pessoas. Então, assim, eu amo estar. Aquilo que eu falo assim que propósito é aquilo que você faria se ninguém te pagasse nada por isso, né? Então assim, para mim o meu propósito é sentar numa mesa e ouvir alguém, aconselhar alguém, poder ajudar de alguma forma, ou então se eu não puder ajudar, pelo menos dizer assim, ok, vamos chorar junto, vamos pedir a Deus juntos, vamos tentar, né, achar uma solução para isso. Então, o meu propósito em específico está mais em ajudar pessoas, aconselhamento individual, estar junto com pessoas, mas não está relacionado diretamente à profissão, né? A profissão vamos dizer assim, é algo que é aquilo, são áreas da nossa vida. Nós temos várias áreas, vários pilares e a gente tem que saber equilibrar. Tem hora que a gente está no profissional, Sim. tem hora que a gente está na família, tem hora que a gente está no casamento, né? Cada hora a gente está equilibrando esses pilares de alguma forma, mas todos eles contribuem para realizar o nosso propósito, né? E eu acho que não tem que ser pesado no sentido de que tem que estar relacionado à minha profissão, senão tá errado, né? Não Mas, existe ó, isso, Ju, cada um tem uma história. sim. Olha que bacana. Adorei conhecer a Ju, tá? Não é? Gente, vocês vão virar best friend, eu já vou Sim, avisar, tá? porque Eu já olha, percebi que quem gravou ontem já Já virou tem best friend. Então, algo diferente. porque olha, o propósito, quando a gente tem que pensar no propósito, a gente tem que pensar no nosso propósito de vida, Sim. não é? E o meu propósito de vida é transformar pessoas, transformar a vida das pessoas. E eu consegui, na minha profissão, fazer isso também. Só que a nossa profissão, ela não necessariamente precisa ser nosso propósito. Às vezes ela pode ser o meio pelo qual, meio financeiro mesmo, a gente consiga atingir o nosso propósito de vida. E você tem um propósito de vida muito forte. Então, quando você tem isso, é o que basta. O problema, eu acho, é mais difícil para as pessoas que às vezes não conseguem encontrar o seu propósito de vida. Porque daí, às vezes, ela tem um trabalho que não deixa ela se sentir realizada. Aí, na vida dela, ela ainda não encontrou um motivo pelo qual ela acorde todos os dias feliz.
E aí eu acho que deve ter uma reflexão, porque a gente tem que acordar feliz. Seja porque a gente está indo trabalhar e entregar o nosso melhor dentro do trabalho, seja porque a gente se sente realizada dentro do trabalho, mas o nosso propósito de vida, isso tem que ser muito forte, não é isso que tem que mover a gente a acordar todos os dias. E o trabalho vai ser um meio pelo qual a gente vai conseguir, ou um meio pelo qual a gente está indo ao encontro do nosso propósito, né? E é leve e simples, né? Acho que é importante a gente reforçar isso. É Sim, leve e simples. Olha o que a Ju falou, eu achei de uma sabedoria. sim. Sentar e conversar e ouvir. Não é o meu dom, não é o meu talento, não é. E que lindo que você entendeu que é o teu, né? Que Então, não assim, é todo mundo que tem. não é, Então, não é, claro é que de não cada um. é. Então, Uhum. leve e simples, né? Sim, Leve e simples. Ai, salvar o mundo, A gente pensa curar coisas o enormes. câncer. Não, gente, calma, né? Vamos Aham. devagar, né? Uma coisa de cada Sim. vez. E não tem que ser magnífico, gente, Sim. não tem que ser aquela coisa revolucionária. Tem que fazer sentido pro nosso coração. Você sabe, Não Sheila, é? você falou uma coisa que eu acho que mudou a minha vida e eu acho que você estudando deve ter mudado a tua e da tua volta. Você falou rapidamente sobre os perfis comportamentais, que você comecei a estudar as pessoas, comecei a entender o perfil comportamental. Você entender, né, por exemplo, eu vou falar de mim, eu achava que eu tenho um perfil de influência muito grande, e aí o perfil de influência é aquela pessoa que e que muitas vezes não para pra ouvir, Aham. né? Eu não sou a pessoa que para pra ouvir, eu não sou a pessoa que, apesar de ter um trabalho extremamente conforme dentro da advocacia, dentro da contabilidade ainda mais, não é do meu perfil a conformidade, não é do meu perfil. Então, o perfil comportamental, ele me ajudou muito a entender o meu propósito. Mas Uhum. demais, porque eu tava lá atrás numa mesa de computador fechando balanço. Aí quando eu entendi. Gente, é verdade, Tarsi. Você tá Tô entendendo, pensando Sheila? nisso agora, E você falando do quando seu eu- perfil. Quando eu fiz o perfil comportamental, Aham. entendi meu perfil comportamental, faziam 3 meses que eu tinha aberto meu escritório de contabilidade. Foi choro, assim, ó, foi 2 meses de choro e ranger de dentes. Falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E não, aí eu entendi que eu posso usar minha influência para trazer clientes para dentro do escritório e delegar Sim. aquilo, entendeu? Eu ainda fecho balanço, eu ainda trabalho de forma analítica, mas hoje com sabedoria, Uhum. sabendo que nesse momento eu preciso tirar as distrações, porque se eu vejo uma formiguinha, eu, nossa, onde ela vai? Essa sou eu, e tá tudo bem. Sim. E aí tem momentos, desculpa, Foi Sheila, que nada. tem momentos em que eu vou ter que acionar a É. conformidade e trabalhar, mas entendendo quem eu sou. Uhum. Entendendo que daqui a pouquinho eu volto pra minha influência, que eu volto pra Isso minha... muda tudo. Eu falo, gente, que perfil Nossa. comportamental deveria ser uma matéria básica de ensino Deveria, fundamental, sabe, de colégio, porque eu falo, gente, isso De muda colégio. tudo. Isso muda a Sim. vida da gente. E a gente tem que conhecer primeiro o nosso, Sim. entender, você tem que se estudar, você tem que ver todas as ferramentas. Eu sou a louca das ferramentas, de tudo. Qualquer coisa que alguém fala assim, eu já anoto, não conheço, anoto, eu vou querer estudar. Aí eu vou querer comprar livro, era daquelas que ia na livraria e comprava livros sobre coisas nada a ver, porque eu escutava, eu quero entender mais. Agora a gente tem, né, forma até pela internet, de você ter um conhecimento vago e se você quiser depois se aprofundar, aí compra um livro, né, compra um curso, faz um treinamento, mas eu sempre fui assim. E aí, quando eu comecei a adquirir conhecimento sobre quem eu sou, o meu perfil e tal, e eu falei, gente, meu Deus, e eu sou a dominante, que comecei trabalhar isso comigo para chegar na dominância junto com a influência, porque só dominância também não é bom. Aí você também não escuta a pessoa, você quer Sai dando mandar chute em todo determinar. mundo. Exatamente, então não, calma, vamos estudar. E olha o quanto a gente consegue mudar depois que a gente consegue nos entender todo o nosso perfil, comportamento e tal. E aí você começa a falar, poxa, mas nem todo mundo é igual. Então agora que eu estou me conhecendo, que eu conheço todas as ferramentas que eu estudei para entender o meu perfil, agora eu vou estudar para entender o perfil das pessoas e trabalhar isso, porque afinal de contas, gente, qualquer profissão que a gente tenha, a gente lida com pessoas, a gente não é Tudo. 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 E nossa, e como muda quando a gente tem um conhecimento um pouco mais aprofundado em pessoas, né? Então, invistam em
conhecimento de perfil comportamental. Mulheres que Sim. nos assistem agora, isso fez a diferença aqui na vida de todo mundo, né? Eu tenho Muito. certeza que vai fazer na sua também. E muda casamentos, muda Tudo. famílias, muda Muda negócios, muda tudo. financeiro, porque eu Muda falo, se você conhece teu financeiro. cliente, na hora que o É. cliente chega, você já bate o olho nele, em poucas palavras você já sabe o perfil, e aí você já pode vender para ele de forma diferente. Diferente, Diferente, né? exatamente. Isso. Aham. Gente, caminhando então para o nosso final do nosso podcast. Já! Passou tão Ju, rápido, não né? é? Tão gostoso, né? Aham. É, Ju, qual que é a chave final que você quer deixar aqui para as mulheres e para as pessoas que te ouvem? Deixa aí seu recadinho final. Eu acredito que, como eu disse, Deus nos chamou para leveza. Então, nós não precisamos carregar fardos que não são nossos. O mundo já coloca muito fardo sobre as mulheres. Então, eu acho que está na hora da gente ser verdadeiro o suficiente de falar, isso não é para mim, esse fardo não é meu, essas opiniões não são minhas, e a gente descobrir o que faz sentido para nós. Nós não somos aquilo que nós fazemos, nós somos aquilo que de fato nós somos. Então, eu acho que é importante a gente se conhecer, buscar identidade, buscar se entender, perfil, todas as ferramentas disponíveis para que a gente se entenda, se conheça e para que a gente viva de fato o nosso propósito. Deus foi muito generoso, né? Quando ele trouxe inúmeras maneiras disso. É perfil, é enneagrama, é... Então, Muitas assim, cada um ferramentas. a sua maneira, mas encontrar aquilo que te agrada, né? Sim, identidade é tudo. Se a gente não Identidade. souber quem nós somos, para onde que a gente vai, né? Não, a gente precisa se conhecer, é tudo. Muito bom. E você, Sheila, qual a chave final que você deixa para quem nos assiste? Eu acho que, assim, ocupe o lugar que você quiser ocupar, conquiste o que você quiser conquistar, seja um sonho pequeno, médio ou grande, vá. E se você puder ir acompanhada, vá, porque isso torna tudo muito mais leve, tudo muito mais simples. Mas não tenha medo. E mesmo estando, não se sentindo pronta, vá, porque pode ter certeza que você vai conseguir atingir o que você quer com leveza, desde que você tenha um planejamento, desde que você tenha um foco, desde que você saiba exatamente aquele propósito que te faz acordar todos os dias e sorrir, independente do que esteja acontecendo na sua vida. E com isso, você conseguindo isso, com certeza você vai inspirar outras mulheres que te encontrem pelo caminho. Então, seja sempre uma luz que ilumine, porque onde você estiver, com certeza vai fazer a diferença na vida de tantas outras pessoas. Que mulheres maravilhosas! Que mulheres incríveis. Muito obrigada, Sheila. Obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Adorei. obrigada mesmo. Logo mais teremos o lançamento do nosso livro, a nossa grande festa, finalmente, né? Esperamos tanto por esse momento. Uma alegria receber vocês aqui. E obrigada a você que nos acompanha aqui na Chavecast.